E aí, gente, o vídeo de hoje é outra resenha literária e dessa vez eu vou contar pra vocês sobre A Princesa Adormecida, da autora nacional, que é a Paula Pimenta. Esse livro ele foi distribuído pela Galera Record e é um livro bem fininho, ó. E ele é bem pequeno também, ele tem só quase 200 páginas, não chega a 200, 189 páginas. E eu li esse livro em uma sentada. Em um dia eu terminei esse livro. E é um livro muito legal. Teve muita gente que ouve falando mal desse livro. E livro, filme, tudo assim, é questão de gosto e questão de interpretação. Eu interpretei esse livro muito diferente de muitas resenhas que eu já li. Então eu venho contar pra vocês a minha opinião sobre ele. Como sempre, a escrita da Paula Pimenta é muito fluente, é muito envolvente. E a gente consegue se colocar dentro da história. Então, a história desse livro é uma história muito diferente, muito ousada, e eu gostei, assim, gostei mesmo. A personagem principal desse livro é a Ana Rosa, a Áurea, e eu não curti muito ela, já vou falando pra vocês, eu achei ela muito burra em certos pontos, assim, ela é inteligente, ela tira notas boas, mas em certos pontos ela é muito tontinha, assim, sabe? E então eu não gostei muito dela. Eu sei que vai ter muita gente que vai me criticar por causa disso, porque ela tem os problemas dela, eu sei, mas eu não achei ela uma personagem muito esperta. A Áurea, ela é fruto de um casamento de uma brasileira com um príncipe de Liechtenstein, um trem assim, eu não sei como é que fala o nome da cidade, mas eu acho que é isso. E ele não é príncipe, mas ele é primo do príncipe. Então ela tem sangue real, a Áurea. E ela foi vítima de... Eu vou tentar falar sem dar o máximo de spoiler possível. Então ela foi vítima de ameaças de sequestro, ameaças de homicídio. Então a família dela preferiu dizer que ela estava morta e esconder ela aqui no Brasil com a família da mãe dela. Só que quando a mãe dela casou, os pais da mãe dela mudaram para onde a mãe dela estava morando. E então ela ficou sob os cuidados de 3 tios, que eram os 3 irmãos da mãe dela, que eram o Petrônio, o Fausto e o Florindo. Cada tio, eles tinham uma particularidade incrível. Um era, eu não vou lembrar qual que era qual, mas um era músico, o outro mexia com cabeleireiro, então ele tinha muito bom gosto, moda, essas coisas, e o outro eu nem lembro o que fazia. Mas eu sei que eles eles cuidavam dela como se fosse filha, mas eles tinham um cuidado muito grande com ela, tipo, eles não deixavam ela viver como uma adolescente comum, sabe? Eles não deixavam ela sair, não deixavam ela ir pra balada, não deixavam ela ir pra festa, dormir em casa de amigas só de vez em quando. Então eles tomaram uma decisão e eles colocaram ela numa escola interna pra meninas, e lá ela achou que ia ser muito ruim pra ela, mas quando ela chegou ela fez as melhores amigas da vida dela. Aí a vida dela começa a mudar, sabe? Ela começa a ter vontade de conhecer outras coisas. E isso, as amigas dela influenciam muito ela. E ela é uma pessoa influenciável, mas ela não quer chatear os tios dela. E eles contaram uma história pra ela, tipo, sua mãe morreu, então a gente tá cuidando de você. Então ela se sentia, de certa forma, culpada, porque ela tomava muito tempo dos tios dela. E um dia ela saiu, ela conheceu algumas coisas que ela não conhecia, e ela, assim, ela não bebeu, não fumou, nem nada, assim, ela não falou, sou vida louca, nem nada, mas ela saiu, ela foi se divertir um pouco, coisa que ela nunca tinha feito na vida, e lá aquilo lá acabou mudando um pouco a vida dela. Confesso pra vocês que é muito previsível o livro. Tipo assim, quando eu cheguei no meio do livro, eu já sabia o que ia acontecer no final, eu já sabia tudo, exatamente tudo que ia acontecer. Tem um mistériozinho sobre a vilã da história, eu acho que eu nem vou lembrar o nome dela, Maleville, uma coisa assim o nome dela. Mas tem um mistériozinho sobre ela, tem alguns mistériozinhos, mas assim, por ser um livro pequeno, é um livro muito fluente. Só que, como eu falei pra vocês, é um livro previsível. Eu, pelo menos, no meio do livro, já sabia o que ia acontecer no final. Eu acho que vocês também vão saber, porque dá pra gente imaginar o que é que aconteceu.
Enfim, acaba que ela nunca tinha conhecido um garoto, ela nunca tinha se apaixonado, e do nada vem um garoto misterioso e começa a conversar com ela no celular, e eles começam a trocar várias mensagens, e um belo dia esse garoto some. Não foi muito agradável a primeira vez que ela viu esse garoto, e é isso, eu não tenho muito o que falar sobre esse livro, porque por mais que eu tente não dar spoiler, como o livro é muito curtinho, a história é muito curtinha, eu vou acabar falando alguma coisa que eu não deveria. Então, a Paula Pimenta, ela tá fazendo uma coisa muito ousada, que é ela tá usando as princesas de uma forma mais atual, então é uma coisa legal. Eu gostei pelo menos da ideia, tem muita gente que não gostou. Eu li muita resenha negativa desse livro, mas eu gostei e se foi um livro que numa sentada eu consegui terminar, eu gostei bastante do livro, eu acho que vale muito a pena ler. Mas eu não, assim, eu acho que é uma história um pouco mais juvenil, não é uma história muito adulta. Se você prefere livros adultos, provavelmente você não vai gostar muito desse livro, porque é uma história bem levinha, é uma história bem juvenil mesmo. E é isso, então, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de resenhas, se você gosta desse tipo de coisa, se inscreve aqui no canal pra você ter muito mais notícias. E é isso então, até o próximo vídeo.